Então, quando for uma determinada direção. Boa tarde, meus amigos. Hoje nós vamos continuar na linha daqueles volumes da Luz que Guia, né? Kyogoku-wa Roku, né? Então nós vamos falar sobre o volume 2 hoje. Ele contém 130 páginas e tem 170 ensinamentos. 170 perguntas que foram feitas, tais, e nós estamos respondendo. E eu, dessa vez, vou fazer menos perguntas para ver se as pessoas tiveram tempo, ou até para perguntar na hora, fica mais fácil. Então, eu vou falar apenas 27 ensinamentos. Primeiro, vocês anotam aquilo que eu falei, né? Qualquer coisa vocês acionam o número que vocês querem que seja, que Meixo Sama responda, porque foi ele que responde, né? Então, o número 1 é o seguinte: máculas espirituais variam de acordo com a linhagem espiritual? 2. Os níveis espirituais têm níveis físicos correspondentes. A pergunta: os níveis espirituais têm níveis físicos correspondentes? 3. Entender o tempo de Deus em seu trabalho. 4. Defeito de nascença indica uma vida anterior como animal? 5. Faça jorei se a água for inalada. 6. Jorei para a picada de cobra. 7. Jorei para a catarata. 8. Emoções podem ser sentidas após a morte. 9. Hereditariedade e trabalho na era do dia. 10. Morte antes dos 90 anos é prematura. 11. Comida em excesso encurta a expectativa de vida. 12. Use alimentos fortes para dar sabor e não com propósitos medicinais. 13. A arte reflete a linhagem espiritual. 14. Seres divinos podem atuar por meio da encarnação ou possessão. 15. Diferença de idade no casamento. 16. Tatuagens são de respeito com Deus. 17. Almas iluminadas encarnam com menos frequência. 18. A hora das bruxas. 19. A causa espiritual da homossexualidade. 20. 20, né? Tudo acontece pelas mãos dos seres humanos. 21. Árvores são relacionadas com os humanos. 22. Plantas têm vibração espiritual. 23. Quando será o julgamento final? 24. Não existe coincidência. 25. Por que mais mulheres permanecem solteiras? E os outros dois últimos, 26. Animais têm posição espiritual. 27. 20. Como a forma da morte afeta o corpo espiritual. Certo? Então, em 130 páginas, que eram 170 ensinamentos, ou respostas,
Então, nós tivemos apenas, coloquei apenas selecionado apenas 27. Agora, se alguém leu o que eu botei sobre, tem curiosidade de ver lá no meu site, se tiver lido e quiser saber alguma coisa, é só avisar, tá bom? Então, vamos começar. Deixa eu ver se alguém tem alguma... Se alguém botou alguma coisa... Eu coloquei 4. Minha esposa colocou 4. Bom, se alguém tiver, é só clicar aí e botar o número que a gente vê, tá bom? Então, pode falar já. Número 5. Número 5. Número 5 trata, faça jorei se água for inalada. Eu não entendi isso, sim, o título. Tá. Por isso que eu marquei. Então, vamos lá. O interlocutor fez uma pergunta. Ele fez assim, ó. A respiração artificial é necessária para uma pessoa que se afogou? Ah, tá. Eu pensei em afogamento, engraçado. Aí Meixo Sama respondeu, não se você conhecer o jorei. Ele funciona muito mais efetivamente do que a respiração artificial. Respiração boca a boca. Interessante, né? Mas aí teria que fazer a experiência para ver. Outro. Outro foi o 15. 15, sobre a diferença de idade no casamento. É. Na página 70. O interlocutor fez uma pergunta. Quando as pessoas se casam, tudo bem se a mulher for mais velha do que o homem? Messama respondeu, realisticamente, é melhor se o homem for mais velho do que a mulher. Mas se ambos se amarem profundamente, é perfeitamente correto. Outro. O que eu marquei foi o 16. 16 é o seguinte. Tatuagens são de respeito com Deus? Eu até acho que eu sei, eu já li esse ensinamento, É. mas eu acho interessante falar, né, para Os as pessoas. O interlocutor fez uma pergunta. Algumas pessoas gostam de tatuagem. Existe algum significado espiritual para isso? Isso não é uma profanação perante Deus? Veja, Sama. Claro, é uma profanação perante Deus. Não há significado espiritual. Nós ainda temos restos de uma natureza bárbara em nós. Os Ainu, no norte do Japão, tatuam suas faces. É realmente uma profanação a Deus. É porque eu entendo assim, que o corpo é um templo de Deus, né? É. E aí a pessoa que tatua o corpo, quer dizer, está meio que Alterando, né? Senão a gente vai ser tatuado, né? E não traz nenhum significado espiritual. Eu poderia trazer, bota um dragão nas costas, bota um dragão no saco, sei lá o que é. Bom, o que mais? Eu marquei o 26. 26. 26. Animais têm posição espiritual? É até interessante, porque como a gente convive, né, com muito animal doméstico, gato, cachorro, né, eu acho também interessante, assim, para as pessoas entenderem esse escalonamento aí de... Exatamente. Bom,
estamos com um probleminha. Por quê? O 26 não tem? Na hora de tirar a xerox, Pulou a folha? praticamente, estou vendo assim, se está perdido aqui no meio. Não. Bom, então vamos Pulou, lá. você deve saber, assim. Tem uns pedaços aqui que faz parte, quer dizer, mas está lá para cima. Ele fala o seguinte, até mesmo, nós estamos falando de animal, até mesmo as árvores, aquelas que são compradas e plantadas bem, são muito apreciadas pelos olhos humanos. Essas árvores têm uma posição mais elevada do que outras árvores ou arbusto que está apenas crescendo na floresta. Olha só. Aí já está mostrando assim a intromissão, não seria a palavra. Interação. Quer dizer, como o homem como um elemento assim, um instrumento de Deus, né, que interfere nas coisas. Aí é nas flores, nas árvores, em tudo. Aí vai para os animais. Entre os animais, em geral, eu acho que essa parte aí que você deve ter lido, que o pássaro é espiritualmente mais alto. Em seguida, os quadrúpedes, depois os insetos, finalmente os peixes. Às vezes, é evidente que alguém reencarnou de uma existência animal. É muito fácil reconhecer um espírito reencarnado de serpente ou de dragão. Essas pessoas têm uma testa quadrada e seus olhos são bastante profundos e muito afiados. Elas bebem muita água e têm muito orgulho. Então, as aves, os pássaros são os primeiros em nível, né? Em nível. Deve ser por conta do voar, né? Porque tem uma liberdade que um quadrúpede não tem, né? Ele tem uma liberdade diferente, né? E o espírito secundário? E tem a questão de canto, né? Assim, tem toda uma beleza, né? Assim, do canto do pássaro, da revoada dos pássaros, né? Tem todo um... o homem tem uma... Você vê um cachorro latindo? Um chato de galocha. Não, é assim, mal comparando, né? Ou porque está assustado, ou porque está feliz, ou porque isso, porque aquilo. Está abandonado. Não se traduz num canto do pássaro, né? O pássaro parece que não tem tempo feio assim para ele. Agora, dos quadrúpedes, tem deve ter um escalonamento, né? De nível, né? Não sei se, por exemplo, quem é que é mais evoluído, o cavalo ou o gato? Olha, tem uma coisa humana que fala muito bem do porco. O lado humano de ver o Mas o porco em que sentido? Que ele se doa? É porque, assim... Porque carne de porco é uma delícia. Né? Porque o homem interferiu muito e colocou alguns gostos, né? Algumas preferências, né? Então o porco teve a preferência que você falou, foi para o garfo, né? Mas se você deixar ele em contato com o homem, ter alguma interação, eles são gozados, eles são... Eu já vi filmes assim, não é só filme, documentário mesmo dos porcos, quer dizer, eles têm... O homem alterou muita coisa, né? Porque tirou muitas emoções dos animais, os desejos. Então, os animais ficaram... Então, principalmente esses que são para comida, eles ficaram muito assim... lembra daquela que a gente falou do Homo sapiens, Homo Deus? Eles ficam confinados e ficam simplesmente para reprodução. Né? Nem reprodução, quer dizer, o homem mesmo faz tudo, faz inseminação, cuida dando remédio, mas também muito remédio que dá, porque ele fica confinado, acaba adoecendo e tal. E eu já vi assim, vacas com mamilos, que dá muito leite, então fica até... Antinatural. Então, o problema é isso, o homem interferindo cria uma dificuldade, né, da gente visualizar melhor quem são
O cavalo também é muito interessante, o cavalo. Agora, tudo é assim, né? Entre o selvagem e o não selvagem. Quer dizer, como é que chama isso? O domesticado ou não domesticado. Né? Quer dizer, então, uma vez eu dando um curso de evolução, eu me norteei pela hierarquia, mas não foi de Meixo Sama, foi hierarquia teosófica. Uhum. Né? Então, coloca lá os animais num certo nível. Agora, é claro que cada um ele vai se aprimorando e a gente vai vendo isso aí, porque o fato, por exemplo, de ser citado um gato, né? O gato é questão do não apego, né? Diferente do cachorro. Pô, mas o gato ele vem dos felinos, né? É. Então você vê onça, você vê. Tudo faz parte dele. Né? E é claro que o que acontece é que se o homem tiver contato, até peixe fica domesticado. Tem vídeos que passam na internet assim, do peixe vindo comer na mão do homem, faz carinho. Até o próprio jacaré, crocodilo, né? Uhum. Também, quer dizer. Mas assim, eles são mais afastados, ainda estão no nível de ferocidade ainda grande, né? Então o homem ainda não teve condições de... Mas assim, eu já vi crocodilo, então, nossa senhora, jacaré, já vi pessoas que chamam ele, fazem barulho, eles vêm, ficam perto da pessoa. Então, assim, é muita coisa. Esse dos insetos, né? Porque eu acho que a gente teria que começar a ver que tipo de insetos são esses. Eu sei que tem abelha aqui. Porque assim, deixar o peixe num último escalonamento e deixar, por exemplo, uma barata não pode ser. num nível acima do peixe... Não, não é isso. Não, porque falou, né? Insetos e depois os peixes. Porque assim, a gente está jogando... Claro que tem insetos... tem insetos e... Não, golfinho é mamífero. É mamífero. Mamífero. Tem insetos que, por exemplo, como você falou, abelha, né, e tal, que são mais simpatiquinhos, né? Mas a gente pode ferroar, se mexer lá na colônia. É uma coisa que precisa realmente ser mais estudada, né? É uma coisa que não é... E aí, o pessoal de fora? Fora aqui da casa, né? Mas está aí dentro ainda. O que é que vocês querem saber? É claro que vocês não podem falar porque não tem jeito. Tem que digitar. Tem que digitar algum número aí. Me dá aqui para eu ler de novo, porque você leu, eu não li, hoje eu estou meio horrível. Não está aqui. Tirar esse 1 aqui da jogada. Então vai começar no 5. Esse primeiro é interessante. Máculas espirituais variam de acordo com a linhagem espiritual. Porque se você vem numa linhagem espiritual, você carrega máculas dessa linhagem, né? É assim que eu entendo, né? Por isso que a gente tem uma relação com os antepassados. Eu não sei o que o Meixo Sama fala. O interlocutor fez essa pergunta. As máculas podem variar de acordo com a linhagem espiritual? A Meixo Sama, sim. O peso espiritual das máculas podem depender da linhagem espiritual. Linhagem sanguínea é física, então pode estar misturado ao sangue. Mas a linhagem espiritual é muito mais clara e não há misturas. Há sangues misturados, mas não há espíritos misturados. Estas três são fogo, água e terra. A linhagem, né? A linhagem do fogo é a etnia Yamato. Isso está no Japão falando, né? Quer dizer, lá naquela região. A linhagem da água é a coreana. E a linhagem da terra é a chinesa. Por isso que a medicina chinesa tradicional, por exemplo, você vê que
É tudo aquelas coisas de terra, né? Não, assim, eles gostam de remédio, gostam daquelas ervas, gostam de tudo de terra, né? No Japão, temos mais linhagens chinesas e coreanas do que a linhagem Yamato. A linhagem Yamato é, acho que 1%, se não me engano. Até agora, a linhagem Yamato tem sido a mais fraca. As linhagens chinesas e coreanas têm sido muito mais fortes. Quando chegar a Era do Dia, cada linhagem espiritual terá seu posicionamento correto para cumprir sua missão. Podemos dizer que cada linhagem receberá seu lugar correto. Aí o estudante fez uma pergunta e quem respondeu foi o reverendo Ajik. O estudante disse assim, como isso se relaciona com as pessoas que não são japonesas? Que é reverendo Ajik, que está até... foi para os Estados Unidos, né? Então a pergunta está sendo feita e o cara já dos Estados Unidos está fazendo essa pergunta para ele. Não podemos dizer que uma linhagem é melhor do que a outra. Porém, cada linhagem carrega uma missão predestinada. Nos Estados Unidos, há muitas linhagens que estão destinadas para desenvolver a ciência e a tecnologia. Algumas linhagens têm a missão de desenvolver fazendas, jardins, etc. Então, depende da nossa linhagem, nossa missão espiritual pode ser diferente. Não podemos dizer que uma é maior que a outra. Cada missão é igual nos planos de Deus. Ao estudante, que tipo de linhagem temos nós nos Estados Unidos? É o reverendo Ajik. Mestre Sama não disse isso claramente, mas eu posso imaginar. Baseado em seus ensinamentos, suponho que a linhagem ocidental, cada um tem uma missão material para desenvolver, incluindo a ciência e a economia. Tem raízes espirituais, judias, latinas, anglo-saxônicas. Há linhagens espirituais que se manifestam historicamente e culturalmente. Sua origem, contudo, é de origem divina e tem sido um trabalho de reino espiritual. Juntos, eles são parte dos planos divinos para a criação do paraíso na Terra. Quando eu dei um curso de evolução, é claro que eu me norteei muito pela teosofia, né? E eu coloquei a questão que nós tínhamos era vários raios. Eu não me lembro até o número, acho que eram 9 raios, se não me engano. Já estou meio esquecido disso. E esses raios, uns eram mais relacionados com a vontade, com a razão, com o sentimento, entendeu? Então, as pessoas que nasciam em um determinado raio, poderia acontecer, é o que acontece. Quer dizer, vamos dizer que, esquece até a teosofia, mas como ele fala aí, tem linhagem para tudo quanto é lado. Então, a pessoa nasce nessa linhagem, e aí, com o tempo, o que vai acontecendo? Ele, para aprendizagem, ele vai se relacionar e casar com outra linhagem, casar até. Então, vai misturar linhagem de sanguínea, vai misturar tudo tal. E ele poderá ficar um tempo meio, assim, obliterado, né, a palavra, assim, meio escondido. Qual é realmente a sua missão, porque ele ainda não consegue reconhecer qual é a sua linhagem espiritual. Então, às vezes, demora várias reencarnações para ele até chegar a um ponto e dizer, não, isso aqui realmente é o meu. Porque numa determinada reencarnação pode ser o dele, mas ele pode ser por um aprimoramento, não para uma missão. Entendeu? Então, essa é que é a questão. Você vê, Mestre Sama, esse espírito de Mokichi Okada, né? Ele foi outras coisas. Ele foi outras reencarnações. Então, aí vamos dizer, general Eudoshi Toyotomi foi uma pessoa da guerra, né, tal. É claro que ele não tinha essa característica, ele não é Yamato, ele ainda
logo naqueles inícios lá para trás, o que ele era? Ele fugiu da questão de se confrontar com a coreana, que era do Susanoo no Mikoto, né? que foi dar em Jesus, em Cristo, né? E aí ele veio com toda aquela carga que acabou sendo crucificado. Bom, mas pode ser que tenha outras perguntas, né? Que não tem. Você tem alguma? Não. Não, eu estou relendo diante do... Se interessou por alguma? Os níveis espirituais têm níveis físicos correspondentes? Que número é? Dois. A página. Aí a página 25. 25. Se os níveis espirituais têm níveis físicos correspondentes. O interlocutor perguntou assim: entendo que, de acordo com os ensinamentos de Meixo Sama, o mundo espiritual está construído em 3 grandes reinos: paraíso, o nível intermediário e o inferno. Cada reino é dividido em 60 camadas, então são 180 no total. Podemos aplicar o conceito para o nosso mundo físico? Como poderia explicar isso fisicamente ou materialmente? Sim, este mundo está basicamente nesta mesma estrutura, mas não é exatamente como no mundo espiritual. Para explicar de forma prática, se nós estivermos num momento de escassez de alimentos, desemprego e sofrendo de doença, nós estaríamos o quê? Numa situação infernal. No alto nível, quer dizer, no nível intermediário, mas no alto, nós ainda não somos muito felizes. Há trabalho, mas não há dinheiro suficiente, por exemplo. Quem tem o suficiente para se alimentar está saudável, e cujo trabalho corre suavemente, pertence ao reino paradisíaco. Bom, vamos ler antes do Kajik, né? O reverendo Kajik se meteu aqui. Vamos lá. Se as pessoas controlassem os sintomas das doenças com muitos medicamentos, etc., elas poderiam parecer e se sentir realmente saudáveis, mas seu Yukon estaria bem baixo, lá no mundo espiritual, no registro. Então, quando a purificação ocorre eventualmente, eles podem se tornar bem doentes. O ponto é paraíso e o inferno estão sempre refletidos no nosso mundo físico. É importante lembrar que não podemos julgar as condições espirituais de outra pessoa baseadas no status material ou no seu estilo de vida. Sua alma purifica de muitas formas por muitas vidas. E unicamente Deus conhece o quadro maior. O ponto é que o Yukon se move para cima e para baixo no reino espiritual baseado nas nossas escolhas. E mesmo se nós nos esforçarmos agora para se tornar positivo, nós ainda poderemos estar purificando um karma pesado de nosso ancestral ou de vidas passadas e, portanto, sofre como parte do crescimento da alma. Se uma pessoa é fisicamente rica, saudável e parece muito bem, mas ele ganhou status traindo ou tomando muitos medicamentos, então seu ICOM continua baixo. Isso é um grande problema, né? Às vezes tem ricos aí, está tudo bem, não sei o quê, mas o ICOM dele está lá baixinho. Então, o que pode acontecer? Ele sofrer daqui a pouco. Nós ainda vivemos em parte na era da noite. Então, a posição do Yukon espiritualmente não manifesta o nosso estado físico. A gente pode congelar as coisas, né? A felicidade real vem quando o reino físico é um reflexo verdadeiro do estado espiritual. Uma pessoa que aparentemente é paradisíaca, mas é realmente baseada nela mesma, o estilo de vida da era da noite, eventualmente irá purificar, como eu falei, experimentar uma vida infernal. Paradisíacos de aparência e felicidade real não são sempre a mesma.
Mesmo quando alguém está no inferno fisicamente, o ICOM pode estar aumentando espiritualmente. O ponto que mantém elevado o espírito e a vida se tornará mais e mais paradisíaca. Felicidade real e felicidade material não são a mesma coisa. Muitas pessoas ganham dinheiro por motivos pessoais. Inevitavelmente, suas vidas começam a mostrar o nível do seu ICOM e purificam de diversas formas. É muito importante que não julguemos as condições espirituais das pessoas baseadas na sua atual experiência física. Uma pessoa com muitas purificações pode ter uma missão muito maior que as outras que aparente ter menos desafio. Purificação nos faz forte. Veja o caso do Meixo Sama, né? Purificou, em termos de doença, foi um concurso, né? Então, quer dizer que ele estava se tornando cada vez mais forte, né? Agora, lá no outro extremo, a gente pode pensar no Lula, né? Quem não lembra do Lula, poucos anos atrás, presidente, manda-chuva, comia o que queria, né? Todo mundo bajulando ele, não sei o que e tal. Não demorou muito tempo, quer dizer, demorou aí uns não sei quantos anos, aí, um ano de anos, mas depois foi descoberto, o seu ICOM se fez presente e ele começou a ser preso, e aí foi se complicando a sua vida. Hoje está lá, faço ideia, comendo que tipo de coisa, né? Deve estar comendo uma comida lá de presidiário, talvez, né? Não sei, às vezes não sabe. Então, que é mais ou menos assim, quer dizer, a gente saber uma diferença, principalmente na era da noite. Na era do dia, as coisas vão se afinando. Um exemplo clássico para mim, que eu acho sempre é isso, é que a maioria é empregado, né, trabalha em alguma firma, quando não é dono, mas geralmente o cara que trabalha numa firma, ele olha assim para o chefe, geralmente, às vezes o chefe não está naquele nível, vamos falar, espiritual, e às vezes nem no nível material. É um camarada que não entende nada, foi colocado ali por que indica desses, assim, entendeu? É filho de alguém, nepotismo, sei lá o que é. Quer dizer, então a pessoa que está no determinado nível, ela já começa purificando, aprimorando com aquele cara que é um burro, é um tapado, entendeu? E o cara, por sua vez, ele fica lá, mas ele vai começar a purificar porque ele não tem comando, ele não tem possibilidade de mandar nas pessoas. Então ele começa a fazer besteira, não sei o que e tal, daqui a pouco ele está comprometendo todo mundo e está somando máculas para ele, daqui a pouco o ICOM dele se mostra, né? Existe uma coisa aí que eu não sei como colocar. É delicado, eu não tenho certeza, mas eu vou colocar, só para as pessoas assim terem um pensamentozinho a respeito. Eu olho o Bolsonaro e olho o vice dele, o Mourão, o Hamilton Mourão. E a gente está tendo algumas oportunidades, porque o Bolsonaro está lá acamado, está lá, né? Já teve outras situações. E o Mourão, então, ele tem que ele não pode ser decorativo quando demora algum tempo. Ele tem que começar a falar, tem que começar a dizer alguma coisa. Então, para algumas pessoas, que eu também não sei, só estou dizendo a diferença, tem algumas pessoas que começam a achar que ele é um pouco mais bem preparado do que o Bolsonaro. E, aliás, em termos de patente, não em termos de ser presidente da República, mas em termos de patente, ele é general. O Bolsonaro é um capitão aposentado, né? Ele também é general aposentado. E ele tem demonstrado, assim, uma pessoa tranquila, uma pessoa lúcida, não fala muita coisinha. Então, não sei, assim, você vê, pode ser um exemplo do que eu estou dando, né? Às vezes, o Mourão vai ter que submeter ao presidente, mas o presidente talvez não seja tão preparado quanto ele. Então, é um tipo de exemplo, né?
Que eu não sei em termos de área espiritual quem está mais. Quem está mais ou não. Estou falando, na área material, a gente já vê isso. Agora, o reflexo de cada Yokon, de cada um, tá, isso aí já fica mais difícil para a gente entender. Aliás, seria ótimo se algum dia a gente tivesse condições, para um cara que é médico, um psicólogo, um religioso, para orientar uma pessoa. Já pensou? Se a pessoa tivesse acesso ao Yokon do orientado ou do paciente, olha que ajuda que poderia ser. Ou o próprio cara também ter acesso ao seu Yokon também, podia. Mas aí entraria no registro de suas reencarnações passadas, né? Dos karmas que ele tem que passar por aqui. É muito difícil isso. Né? E aí, tem mais? Não, tem essa daqui que eu acho interessante. Emoções podem ser sentidas após a Qual morte. é a página? 59. 59. O interlocutor perguntou: eu entendo que após a pessoa ir para o mundo espiritual, o espírito primordial, o espírito secundário, o espírito guardião se separam. Eu ouvi dizer que se o espírito sente alegria no mundo espiritual, então o espírito secundário não se separou. Isso está correto? Veja, o espírito que sente alegria no mundo espiritual é basicamente o espírito primordial. O espírito primordial fica com o espírito secundário, o espírito guardião, durante a vida física. Após a pessoa morrer, as emoções do espírito secundário e do espírito guardião permanecem no espírito primordial. Portanto, nós não podemos dizer que o espírito primordial no mundo espiritual é apenas o espírito primordial. Isso significa, né, até o reverendo Agir que fez uma intromissão a isso assim, isso significa que existe também uma impressão no espírito primordial deixada pelo espírito secundário e espírito guardião. Aí, continuando. O espírito primordial sente alegria por meio da ajuda a outros espíritos e seres humanos. Conforme faz isso, se torna mais divino. Quando o espírito primordial vai para o inferno, o reino da purificação, o espírito secundário, fica com o espírito primordial. Opa, é aqui que eu quero. O animal geralmente está no nível infernal. E o animal é um espírito secundário, né? Então, geralmente, esses aqui... Agora, é claro que tem animais que estão no nível até divino, né? Mas a grande maioria está no inferno. Então, se o cara vai para o inferno, o espírito primordial, o animal vai junto. Quando é o contrário, é que é difícil. O animal, como é que vai conseguir? O espírito secundário, na verdade, aprecia ficar no inferno, mas conforme se torna purificado e se arrepende, se torna possível separar-se e voltar a um reino mais paradisíaco. Até mesmo poderosos espíritos negativos, como raposas ou dragões, podem eventualmente ir a reinos mais elevados. Já o anjo guardião, o espírito guardião, né, geralmente parte após a morte, quer o espírito primordial vá para um nível mais alto ou mais baixo. Então ele, o guardião, pode ir a um nível mais alto no mundo espiritual, porque ele concluiu sua missão, a não ser que ele tenha sido preguiçoso. Nesse caso, ele pode precisar de uma experiência adicional com o espírito guardião a fim de purificar. Entendeu? Isso é interessante, né? A pessoa tem 3 espíritos, a pessoa vê o que ocorre. Ninguém faz pergunta ou a gente não entende se faz pergunta? Não, as pessoas entram, eu não sei se ficam assistindo. Por exemplo, no meu celular tem uma indicação Número 1? Ah, tá. Essa já foi feita. da quantidade. Não, É. tem uma indicação da quantidade de pessoas que estão visualizando. Tá. Tá certo. Então, eu não sei se as pessoas que entraram, a Regina Maria Cardoso Freitas disse boa tarde. Não sei se ela está acompanhando. Se você tiver, você digita algum número que você... Eu não sei se as pessoas pegam na hora que você lê. Talvez. Bom, se não tem mais nada, a gente encerra, né? Outra coisa era você ficar varrendo os 27 que você marcou, mas fica longo, não dá tempo.
Até a pessoa... Olha, A pessoal, dinâmica então, é essa. a dinâmica é essa do volume 3 também. Então, por favor, procurem saber. Eu já botei aí. Botei o índice todo de todas os 36 encontros nossos aqui. Esse nós estamos, se não me engano, 2, 3, 4, 5. Acho que é o 5º encontro. Né? Então, ainda estão faltando aí 31. Então, vocês dão uma espiada. Para a próxima aula, se preparam para fazer a pergunta, que aí quem vai responder, vocês sabem quem é. Né? Não sou eu. É Mestre Sama, porque esse A Luz que Guia, volume 3, foi feito exatamente, lembra, no período da guerra e tal. E outras coisas, as dificuldades, as pessoas tinham que continuar nicho, tinham que continuar tocando sua. Então, tinham que saber perguntas que, às vezes, as pessoas faziam a eles. Né? Então, essa aqui é a questão. Tá certo? Então, até a próxima em relação a essas apresentações dos ensinamentos no Messias Meixo Sama, em relação a quê? Às fontes originais que estão lá. As fontes originais, não, as fontes das organizações messiânicas. Amanhã, nós vamos fazer às 3 da tarde, nós vamos dar continuidade ao livro do Homo Sapiens, ao Homo Deus, e vamos falar sobre a parte... Está faltando o Antropoceno 2, nós fizemos o 1. Tá certo? Então, até amanhã, às 3 horas da tarde. Tá? Um abraço em todos. Até logo.